Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de maio de 2025. Fé ajuda na cura? Conselho Federal de Medicina cria Comissão de Saúde e Espiritualidade, parte 3. Você conhece a história de alguém que estava com uma doença muito grave e conta que se curou por um milagre? Pensando nessas histórias, onde a fé do paciente parece influenciar no tratamento médico, o Conselho Federal de Medicina criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade. A comissão vai funcionar junto ao Conselho, em Brasília, e vai trabalhar com pesquisas e debates de casos clínicos, explica a coordenadora Roselane Rocha. Atualmente, a ciência moderna, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, OMS, aceitam a espiritualidade como contribuição a ser considerada, tendo em vista que os resultados observados parecem favorecer a saúde psíquica, social e biológica e o bem-estar do indivíduo, dizem os médicos. A ideia da comissão é alimentar o CFM com o que tem de mais moderno em pesquisa, ajudar médicos de todo o Brasil a conhecerem melhor o que é espiritualidade e como abordarem isso na prática clínica, diz Roselane Rocha. O projeto para a criação da Comissão de Saúde e Espiritualidade já existia desde o fim de 2024, mas a portaria foi aprovada na última semana. Muitas pessoas encontram na espiritualidade e religiosidade uma fonte de conforto. Pesquisas mostram que práticas como oração e meditação trazem serenidade e equilíbrio físico e mental. Um dos objetos de estudo da comissão será a oração. Há pesquisas de médicos que já observaram que durante a prece há a liberação de neurotransmissores do bem-estar no cérebro. Roselane Rocha, presidente da Comissão de Saúde e Espiritualidade do CFM. A médica explica que espiritualidade não é uma questão religiosa. Quando falamos em espiritualidade, não estamos falando sobre crença. Na própria comissão temos médicos e pesquisadores de diferentes credos. O que vamos estudar é como a prática da espiritualidade afeta nos casos clínicos dos pacientes, conta Roselane Rocha. No curso dinâmico de Espiritismo, Herculano Pires afirma que o Espiritismo aliou-se à medicina desde o início, a partir das investigações sobre as curas espíritas, realizadas na clínica do Dr. Demeury, em Paris, a pedido de Kardec. A terapêutica espírita desenvolveu-se à revelia da medicina, ao contrário do que Kardec desejava, revestindo-se de aspectos anti-espíritas. Mas, apesar disso, os espíritas não tomaram, salvo raras exceções, geralmente individuais e de pessoas incultas, a posição das religiões e seitas terapêuticas milagreiras. E grande o número atual de médicos espíritas e existem até mesmo associações de medicina e espiritismo, como as do Rio e São Paulo. Esse é o aspecto institucional do problema, sem dúvida importante, porque dele depende, em grande parte, a aceitação da verdade espírita nos meios culturais oficiais, o que talvez possa ocorrer no próximo milênio, com o desenvolvimento da civilização do espírito. A situação atual é curiosa, só a filosofia espírita goza de cidadania oficial, enquanto a ciência espírita e a religião espírita continuam em posição marginal. Essa marginalização é a mesma que o cristianismo sofreu no mundo romano, agora atenuada pelas conquistas do mundo moderno no tocante aos direitos humanos. O espiritismo não é nem pode fazer-se religião institucionalizada e muito menos oficializada em parte alguma, porque os seus princípios são contrários a toda sistemática fingida e fechada. O que importa no espiritismo, como Kardec acentuou desde o início, não é a forma, mas a substância. Toda a tentativa de institucionalização exige hierarquia, que implica a autoridade e ação autoritária. O fundamento ético do espiritismo é a liberdade, sem a qual não há atividade criadora nem responsabilidade individual. Por isso,
Só a associação livre convém ao espiritismo, que perde com isso em representação social, mas ganha em compensação no tocante à responsabilidade individual. Em suas relações com as instituições sociais e políticas da atualidade, o espiritismo encontra muitas dificuldades, mas a liberdade tem o seu preço. É preferível lutar com dificuldades externas a expor-se ao perigo das congestões internas. Por toda parte, em nosso mundo, pululam os mestres pretensiosos e os tiranetes vaidosos, prontos a servir-se de títulos e cargos oficiais para esmagar a liberdade. Muitos espíritas não compreendem esse problema e tentam sujeitar o movimento espírita a cúpulas pretensiosas. Tratando desse tipo de institucionalização, fatalmente dogmática, Kardec recomendou a multiplicidade dos centros espíritas pequenos, unidos por laços de fraternidade, e Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, declarou numa mensagem orientadora: a religião organizada é o cadáver da religião. Isso porque a organização religiosa está sempre sujeita à dominação dos fanáticos e ambiciosos. A ambição do poder asfixia o espírito democrático. O espiritismo iniciou no campo religioso a era democrática que Jesus lançara no seu tempo, mas que morreu asfixiada com o fracasso da comunidade apostólica. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.